Como a dona Brasilina, muitos cruzeirenses são apaixonados. É ou não é, Samuel Venâncio? Com certeza. Show de bola, Milton Naves. Bom dia pro amigo ligado aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. E são apaixonados e espalhados por esse mundão todo, como diz o Alberto, por todo o planeta azul. Vamos lá, Milton. Uma segunda-feira de trabalho na toca. Daqui a pouco vamos falar sobre a preparação. Cruzeiro defendendo a liderança nos 2 próximos jogos e 2 jogos em casa. Mas desde ontem, o torcedor do Cruzeiro tem acompanhado uma informação que veio do colunista Lauro Jardim, Jornal Globo, sobre uma notificação que foi feita pelo goleiro Fábio, uma notificação extrajudicial ao Ronaldo, cobrando uma dívida de 20 milhões. E nesta notificação, o Fábio diz que o Ronaldo, ele, ao pagar as dívidas da FIFA, ele acabou cometendo uma fraude à execução e prejuízo a credores que deveriam receber antes da entidade. Aí, no caso, não é a FIFA, são clubes que o Cruzeiro deve também, que são credores, assim como vários outros credores. Mas vamos lá. A gente tentou e ainda tenta um contato com a parte do Fábio, com o advogado do jogador, para pegar as explicações ou a posição do goleiro Fábio sobre esta situação. Ele que teve a decisão da saída, o Cruzeiro fez uma proposta, tudo aquilo que todo mundo já sabe, isso foi definido no início de janeiro. E eu procurei hoje, desde ontem conversando com especialistas, o nosso Guilherme Pio também, e a gente tem uma palavra aqui no Rádio Esportes que é muito importante, que é do senador Carlos Portinho, porque ele é o relator da lei de clube-empresa, a lei que permitiu a transformação em sociedade anônima do futebol. Então, o senador está conosco na ponta da linha e a primeira pergunta, senador, é se você acompanhou essa informação, essa notícia, a notificação extrajudicial feita pelo Fábio ao Ronaldo, cobrando essa dívida, e a sua opinião sobre isso, senador? A discussão sobre a responsabilidade de quem assume o clube com dívida, ela vai ocorrer e o judiciário vai pacificar, né? Até por uma questão legal. Você deve, no início da ação, notificar da ciência, citar todos os envolvidos, inclusive aqueles que poderão lá na frente ser considerados sucessores. Achei a matéria um pouco sensacionalista, porque isso já vem ocorrendo em vários processos. Até o advogado Fabiano, se não me engano, do Cruzeiro, também já incluiu a SAF como responsável solidária, né? Agora, a legislação da SAF é muito clara, né? Essa responsabilidade, ela só ocorre depois de 10 anos, que é o prazo para o clube pagar, alimentado pelas receitas da SAF, as suas dívidas. Então, se o clube pagar as suas dívidas alimentado pela receita da SAF, para isso ele vai apresentar um plano de pagamento no início da centralização das execuções, né? Não há problema nenhum, não vai haver responsabilidade depois de 10 anos que a dívida foi paga, que é o que todos esperam pelos instrumentos de mercado que só a SAF possui, ao contrário dos clubes associação civil que não possuem os instrumentos que a SAF possui para pagamento dessa dívida no prazo de 10 anos. Então é uma questão processual, natural, né? Não há nenhuma novidade, já vem sido arguído por outros credores a responsabilidade solidária, porque esses processos demoram, e se passar 10 anos e não for pagar a dívida, é verdade, haverá uma responsabilidade, na verdade, subsidiária pela lei da SAF. Então, acho que a matéria é um pouco mais sensacionalista do que realmente, porque já corre assim, já há essa discussão, né? Mas a lei da SAF é clara que eles têm um prazo de 10 anos para pagar as dívidas, e só no final dos 10 anos é que há responsabilidade subsidiária, né? E aí sim o Ronaldo poderia responder. Se ele vai estar desde o início no processo é outra coisa, todos esses riscos são avaliados numa due
diligence, né, para o levantamento da dívida quando o investidor aporta os recursos. São discussões jurídicas naturais e que a lei da SAF procura resolver, né, admitindo até depois de 10 anos uma responsabilidade subsidiária. Você vai entrar no processo agora, como é a ordem legal, ou se dá para esperar depois. Eu entendo até que é uma cautela dos credores, mas do ponto de vista do pagamento em si, ele está sujeito às regras da SAF. Ô, senador, essa notificação é uma notificação extrajudicial ainda, o que significa que ainda não virou uma ação na justiça. E eu conversei com um especialista ontem, queria saber também o seu entendimento, e ele me disse o seguinte: isso é uma informação que o Cruzeiro ainda ele teve aquele pedido para centralização das execuções, para se elaborar um plano, e este plano ainda não foi homologado. E esse especialista, ele me disse o seguinte: se não existe ainda o plano de centralização das execuções, não tem como existir uma fraude à execução. Se não tem plano, existiria fraude à execução como? Você entende desta forma também, senador? Gostei que você pergunta e responde com toda a propriedade. Você está certíssimo. Em primeiro lugar, não há que se falar em fraude de execução porque não tem plano de credor aprovado. Em segundo lugar, esse valor, até o momento que eu saiba, ainda está na fase final de diligências para que seja feita a cessão das ações da SAF que o Ronaldo irá comprar. Então, ele ainda nem é sócio, digamos assim, da SAF. Então, esse é um valor que pode ser, provavelmente além, fora, na verdade, melhor dizendo, do que o valor que ele pagará à SAF. É como se eu quisesse amanhã, como torcedor do Cruzeiro, pagar lá a dívida do Cruzeiro com a FIFA e resolver, né? Eu posso pegar esse meu valor e pagar a dívida da FIFA. Eu não estou fraudando credor nenhum. Não é o Cruzeiro que recebeu o valor e está pagando com o valor recebido a dívida da FIFA e à frente de outros credores. Então, é como eu falei, a notícia é muito mais sensacionalista e você confirma quando diz que é só uma notificação extrajudicial do que algo que realmente configure alguma fraude ou algum fato concreto, né? Porque é só uma notificação. Ele pagando lá, como qualquer torcedor poderia, se quiser, ir lá e pagar. Como eu amanhã, se for aprovado pelo plano de pagamento de credores, aí seria diferente. Se ele é sócio e paga, ainda mesmo assim ainda teria que ver a origem, né? Se ele pagou com os recursos que ele aportou na SAF, e aí sim são recursos da SAF, ou se ele pagou com recursos próprios. Isso aí, acho que há muita precipitação aí. Entendo o movimento de cautela que o credor está fazendo, mas o embasamento me parece despropositado. Ô, senador, para a gente fechar, o que você acha que a justiça vai entender? Porque os clubes, eles tiveram, vamos dizer, esse benefício de lei de clube-empresa para continuar com a sua vida, para honrar esses compromissos. E eu até conversei com esse especialista, voltando a falar, ele me disse que a lei de clube-empresa não é uma lei de calote, mas é uma lei de pagamento de forma parcelada. O que você acha que a justiça vai entender sobre essas várias ações que com certeza cada credor vai tentar receber do seu jeito aquele valor que lhe é devido, que ele acha que é devido pela associação? Não acho que a justiça vai interpretar mal para as SAFs a lei das SAFs. Acho natural essa discussão, toda lei nova cria um debate. Os credores, naturalmente, já gatos escaldados, muitos clubes que fraudaram os atos trabalhistas, as execuções, criaram esse terreno de desconfiança. Eu penso o seguinte: se eu fosse o clube SAF, eu já faria um grande mutirão, né, assim que aprovar o plano de credores, para pagamento
pagamento antecipado das dívidas com os mecanismos que só a lei da SAF dá, a possibilidade de negociação com terceiros, etc. E se eu fosse o advogado dos credores, não adianta querer sufocar um recurso novo que está entrando, porque isso é prejudicial a eles, porque o que o clube tem hoje não é suficiente para pagar as dívidas. Eles também precisam desse aporte de recursos e de um plano de pagamento de dívida que seja executado. E agora, com a lei da SAF, com as responsabilidades que a lei da SAF dá, pessoais, inclusive, para o gestor da SAF e para o gestor do clube, em repassar os valores para pagamento do plano de credores. Então, eu vou ser sincero, se eu fosse credor do clube, eu estava mais preocupado em sentar na mesa, que é o que obriga a nova lei, e fazer as negociações ou ir no mercado buscar players que têm interesse em comprar esses créditos e, eventualmente, alguns até amanhã poder converter esses créditos em ação. Acho que é mais inteligente do que contestar os aportes ou querer estrangular uma SAF que é criada justamente para permitir o pagamento das dívidas, coisa que os clubes como associação civil não estavam honrando. Eles têm que fazer o gesto para o credor, dizer, esse aporte aqui, parte dele a gente já vai pagar muita dívida, para o clube ver a fila andar, e tem que ter um dever de casa também para os advogados dos credores entender que isso é para o bem deles. Inclusive, mandei uma mensagem ao presidente do Botafogo com essa sugestão de que na negociação com o John Textor, eu achava que ele tem que privilegiar os credores, ele tem que mostrar que a lei é boa para os credores. E os advogados credores trabalhistas também não podem perder de vista que se eles apertarem muito essa corda, o clube sempre vai ter a opção da recuperação judicial. Ou seja, ele sai da centralização das execuções cíveis e trabalhistas e vai para uma recuperação judicial, numa vara de recuperação judicial própria, um procedimento próprio da recuperação judicial que importa numa negociação coletiva e que muitas vezes é pior até para o próprio credor, fora que é em outro foro, não é no foro trabalhista. Muito bem, tá aí então Carlos Portinho, senador, relator do projeto da lei de clube empresa. Vamos aguardar, é tudo muito novo, Léo Figueiredo, mas acho que tem alguns pontos que são importantes para a gente sempre tentar trazer a melhor informação aqui para o ouvinte Itatiaia. Léo, boa tarde. Boa tarde, Samuel. Foi muito boa a entrevista, porque o tema é muito complexo, mas muito bem explicado pelo senador Carlos Portinho. E, Samuel, eu não sou advogado, as informações que eu pego, que eu estudo, vêm através de você, que quase virou um advogado, né, Samuca? De tanto se envolver nesse assunto SAF do Cruzeiro, mas nas explicações que traz o senador Carlos Portinho, a impressão que eu fico, e aí repito, é a impressão de um leigo que não entende da lei em si, do projeto SAF, mas o Fábio acabou de deixar o Cruzeiro e o Ronaldo pagou o transfer ban de cerca de 20 milhões. O Fábio procura a justiça alegando que esses 20 milhões deveriam ter sido pagos a ele, porque o Cruzeiro deve a ele. O Fábio não está em nenhum momento errado em cobrar do Cruzeiro que o Cruzeiro o deve, porque isso é legal, o Fábio trabalhou. Eu só acho que fica uma impressão de que, será que era mais importante então para o Fábio receber os 20 milhões e o Cruzeiro se lascar? Porque se o Ronaldo não paga o transfer ban, o Cruzeiro não teria a menor chance no ano de 2022. Pelo amor que o Fábio sempre declarou ao Cruzeiro, logo após sair do clube, ele alega que os 20 milhões que salvaram o Cruzeiro para ter um início de ano deveriam ter sido pago a ele. Bonito não é não, viu, Samuel Venâncio? Pois é, e é o que o torcedor vem falando nas redes sociais e acompanhando toda essa repercussão. Daqui a pouco vamos falar mais sobre isso e sobre a segunda-feira do Cruzeiro, de preparação, pensando no duelo contra o Uberlândia. Daqui a pouco tem mais aqui no Rádio Esporte.